sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Notive Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Este é o programa Tempo de Preparação. Independentemente do dispositivo que você esteja conectado à internet, poderá estar conosco 24 horas, através do www.ontv24horas.com.br. Hoje nós vamos refletir acerca da vida de um profeta de Deus enviado em missão em tempos difíceis, um chamado em tempos difíceis. Nós que estamos nesta construção da nossa vida cristã em busca de viver os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, passamos muito por todas estas coisas. Muitas vezes somos rechaçados na nossa fé, contrariados, pessoas se levantam contra nós ou contra o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja a importância de nós continuarmos firmes e fortes no decorrer dessa nossa jornada espiritual, porque nós temos grandes propósitos a serem firmados, grandes coisas Deus tem para realizar nas nossas vidas. Então, um dos exemplos que nós temos é de Ezequiel. Tem acesso ao livro de Ezequiel, em que nós vamos observar o proceder de um homem de Deus em tempos difíceis. Ele foi chamado por Deus realmente para ser um profeta em um tempo extremamente difícil, o exílio babilônico. E hoje nós observamos na nossa sociedade dias realmente muito difíceis, grandes desafios, principalmente na vida do cristão. Então veja a importância de nós termos como referência um homem de Deus, o transcorrer a sua caminhada, a sua jornada no cumprimento do chamado do nosso Senhor
em tempos também que eram muito difíceis. O exílio babilônico, o povo de Israel havia sido levado cativo por causa da sua desobediência, e Deus então levanta Ezequiel como um profeta para trazer uma mensagem dura, mas necessária, uma mensagem difícil, mas necessária a todas estas pessoas, assim como Ezequiel. Deus nos chama hoje para sermos uma voz em meio a tanto caos que nós temos observado na nossa sociedade. Que nós possamos ser a esperança em meio ao desequilíbrio, ao desespero, fiéis à palavra do nosso Senhor. E vamos enfrentar, sim, muitos desafios no decorrer dessa caminhada, pelo simples fato de entregarmos a nossa vida a Deus, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e buscarmos, então, ter uma vida cristã, dentro de valores, de padrões, conforme nos são orientadas através das Escrituras Sagradas de Deus. Então nós vemos que Deus, Ele sempre nos capacita. Como nós ouvimos muito esta expressão, Deus capacita os escolhidos. Então, se Deus escolhe você para uma nova vida, para um novo propósito dos seus dias, Deus irá te habilitar para o enfrentamento de todo e qualquer desafio durante esse percurso. No livro de Ezequiel, no capítulo 2, nós observamos esse chamado de Ezequiel, que diz o seguinte: esta voz me disse, capítulo 2 do livro de Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Veja que interessante o agir de Deus nas nossas vidas. Ezequiel, ele não se levanta num primeiro momento por si mesmo, mas é o Espírito Santo do Senhor que o capacitou para isso. E nos ensina que quando Deus nos chama, Ele também nos dá forças para cumprir toda e qualquer missão que Ele tenha nos alcançado para que nós realizemos nas nossas vidas. Ele não apenas nos chama, Ele nos capacita e nos coloca de pé. Talvez você esteja enfrentando momentos muito difíceis na sua vida, que você chegue a pensar que talvez não tenha a força necessária para suportar as pedras de tropeço que vêm se apresentando pelo seu caminho. Mas se Deus te chama, o Espírito do Senhor te coloca de pé e te capacita para vencer qualquer obstáculo. Ele nos dá força para nós realizarmos tudo o que precisamos. Muitas vezes, meus irmãos, é algo muito humano que nós venhamos a sentir medo, venhamos a nos sentir incapazes, mas é o Espírito de Deus realmente que nos fortalece. E ainda mais, nos versos 3 a 5, a mensagem continua da seguinte forma, livro de Ezequiel, capítulo 2. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta.
Então veja que muitas vezes, meus irmãos, você será o sacerdócio real dentro da sua casa. Você será o exemplo, você será aquele que dará a direção, o caminho, para todos que muitas vezes você possa observar até no semblante, que não se importam com as tuas palavras, ou que muitas vezes, como no exemplo de Ezequiel, talvez nem o ouçam, mas saberão que ali, em um momento nos seus corações, a instrução, a verdade absoluta de Deus que está nas Escrituras Sagradas, está sendo levada realmente a estas pessoas, em que o nosso maior ministério realmente começa dentro das nossas casas. Ezequiel é alertado que enfrentaria casa rebelde, casa de pessoas de duro coração, para levar a mensagem do Senhor. E muitas vezes você pode estar passando por algo dessa natureza na sua família, dentro do seu lar, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, mas Deus te chama para que você cumpra o seu papel, onde quer que você esteja. Se for dentro da sua família, que assim seja, dentro da sua família, levando a verdade da palavra de Deus, em especial, principalmente a todas as pessoas que você mais ama. Isso nos lembra, através dessa mensagem do nosso Senhor, que hoje nos nossos dias, muitas pessoas mesmo, rejeitam a palavra do Senhor, ridicularizam, vêm se apresentam contra o nosso Senhor, a um levante contra a verdade de Deus e valores tão importantes para as nossas vidas, seja aqui na terra como na eternidade. Mas o nosso papel, e isso é muito importante que se diga, não é de convencer ou mudar corações. A nossa missão é ser fiel a esse chamado. Nós devemos realmente cumprir aquilo que Deus determina nas nossas vidas. Tal como ide pregai o Evangelho a todas as nações, levar a palavra de Deus ao coração das pessoas, porque quem irá realmente, meus irmãos, fazer o trabalho que precisa ser feito de acordo com a necessidade de cada ser humano é o Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos nos abster da nossa condição de filhos amados de Deus, que quando somos chamados para a vida cristã, cumprir com o nosso papel. No capítulo 3, no verso 17, diz o seguinte: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então veja que a missão, a função, o papel exatamente deste profeta Ezequiel como o seu, em todas as suas interações sociais, é de se manter em comunhão com Deus, compreender as Escrituras Sagradas do nosso Senhor, viver o Evangelho na sua vida e realmente levar a palavra que Deus tem para você. Que você atenda esse chamado, que você faça a sua parte onde quer que você esteja. O atalaia era visto naquela época como um vigia que ficava na torre de uma cidade, um vigilante, alertando sobre perigos. Se ele não avisasse, seria responsável pela destruição do povo. Da mesma forma, Deus nos chama para sermos atalaias,
espirituais em nossas famílias, na nossa comunidade, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Você está sendo convocado a partir do momento que declara ser cristão, de alertar, de vigiar, de, a partir do conhecimento que você tem das Escrituras Sagradas de Deus, das orientações do nosso Senhor, do trabalho missionário do Messias, do plano da salvação, das consequências do bem e do mal em relação à vida de todos aqueles que creem no nosso Senhor, assim como na vida daqueles que desconsideram a existência de Deus. Você é chamado para ser também atalaia, aquele que fica observando. Você vem cumprindo este papel de observação no seu lar, na sua casa, no seu casamento, nas suas interações sociais, nas suas amizades. Você está atento, meu irmão, ao que diz a palavra de Deus, ao seu proceder e, inclusive, alertando as pessoas em que nós não estamos aqui e não temos essa intenção de querer mudar pessoas, mas levar a verdade, o sal, a luz do mundo, sermos o sal e a luz do mundo, para que o Espírito Santo de Deus realmente possa fazer o seu trabalho no coração das pessoas. E nós precisamos, meus irmãos, ter esta responsabilidade de falar a verdade. Nós temos essa responsabilidade dentro da nossa família. Você verá pessoas que você ama tendo um proceder equivocado, errado, contrário à palavra de Deus, manifestações diferentes, se levantando contra o Evangelho do nosso Senhor, tendo uma vida ímpia, e você ficará calado? Ou você atenderá ao chamado do nosso Senhor para cumprir o seu papel, a sua função, onde quer que você esteja? Veja que no capítulo 33 do livro de Ezequiel, nós vemos no verso 8 o seguinte: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. É algo como se você estivesse observando uma situação de iniquidade, perversidade, maldade, erro, equívocos, em relação a pessoas que você quer bem, a pessoas que você ama, e então você se cala, você não cumpre o seu papel, assim determinado por Deus na sua vida. Então veja que Deus diz que se o profeta não avisasse aquele que é ímpio sobre os seus erros, o sangue dele seria cobrado de suas mãos. Veja o impacto dessa mensagem. Isso nos ensina que precisamos compartilhar a verdade de Deus, mesmo quando ela é difícil. Mesmo quando você tem que chegar àquela pessoa que você mais ama e você tem uma resposta difícil, uma orientação, uma consideração difícil a ser entregue àquele ser humano. Mas Deus nos alerta que quando nós observamos estas coisas e não cumprimos o nosso papel, não atendemos ao chamado do nosso Senhor, essa pessoa ela perecerá na iniquidade. É como se o seu sangue estivesse nas nossas mãos. Veja a importância de, quando nós nos declaramos cristãos e assim determinamos as nossas vidas,
e seguimos a Cristo, para levarmos a verdade às pessoas. Assim como vimos no início, alguns irão nos dar atenção, ouvir, não é mesmo? Outros não. Mas atender a esse chamado nosso Senhor depende única e exclusivamente de nós. Ainda no livro de Ezequiel, nós temos um exemplo muito interessante acerca desse assunto, que nós temos que levar em consideração para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no capítulo 37 do livro de Ezequiel e acompanhe conosco. Diz o seguinte a palavra de Deus: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, meu Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um exército, sobremodo numeroso. Meus irmãos, que palavra forte e abençoada é essa. Veja o poder de Deus, do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Muitas vezes você está se vendo nessa condição, sem esperança, sem sentido, sem um plano para os seus dias. Muitas vezes passando por doenças físicas, emocionais, psicológicas, meu irmão. Muitas vezes você olha ao seu redor, dentro do seu lar, e você não encontra nada do que você havia sonhado viver na sua vida. Assim como Ezequiel estava em meio a ossos secos, e Deus deu vida. Vida àquelas pessoas, aqueles ossos que estavam ali. Não importa a situação que você esteja passando nos seus dias. Talvez diante de algum diagnóstico, talvez diante da solidão que o mundo te condicionou, diante de tanta injustiça, ingratidão e traições já suportadas no decorrer da sua história.
Muitas vezes você pode estar com a sua família destruída, com os seus filhos em decadência, e você se vê sem esperança. Meu irmão, creia na palavra de Deus. Se Deus é capaz de fazer com que ossos secos tenham vida, imagine tudo que Ele é capaz de fazer por você, com você e em relação a todas as pessoas que você mais ama. Talvez você viva contrariado em decorrência das atitudes, da postura, do comportamento daquelas pessoas que você mais ama. Confia nas promessas do Senhor, confia no agir de Deus, que é capaz de escrever uma nova história para você e para todas as pessoas que você mais ama. Uma história escrita com tinta de sangue daquele que morreu na cruz para nos salvar. Cristo que me salva todo dia e que é capaz de salvar você todo dia, diante de toda e qualquer situação que você possa estar enfrentando nos seus dias. Imagine que você muitas vezes esteja passando por desafios, dificuldades no seu trabalho, às vezes até a falta de um. Tenha perdido a sua família, esteja envolvido em vícios, que você sabe que está se destruindo, ou você está vendo ao seu redor as pessoas que fazem parte da sua vida, corrompidas, infelizes, destruídas, sem sentido para os seus dias. Mas Deus é capaz de restaurar todas estas coisas, assim como restaurou ossos secos naquele vale em que esteve ao lado de Ezequiel, o profeta. O que nos cabe, meus irmãos, diante de todas estas coisas, isso sim cabe a nós, é a busca pelo nosso Senhor, a busca pelo nosso Deus. Nem sempre é um processo fácil, porque muitas vezes pessoas apenas conseguem se prostrarem diante de Deus, renderem os seus corações, a dureza dos seus corações, nos momentos de dor. E acabam, além de ter que enfrentar estes processos da vida, ir em busca da compreensão da palavra de Deus para mudar a sua própria história. Se você está passando por essas dificuldades, por necessidades, por tantas coisas que o mundo vem, bate com força, principalmente no cristão, creia que Deus tem a chave para a solução de todo e qualquer desafio que você esteja enfrentando na sua vida. Deus irá alcançar a você toda a paz necessária, discernimento, entendimento espiritual, domínio próprio, para que você possa ir resolvendo. Deus vai te habilitando assim como habilitou Ezequiel. Deus irá te habilitar, te dar forças, te dar competências, habilidades, capacidades que você talvez possa entender que não tenha condição, mas Deus tem a possibilidade de te transformar num ser humano capaz de grandes realizações. Eu posso me sentir fraca, mas quem está do meu lado é forte. Eu posso não ter nada, mas quem está do meu lado tem. Quem está do meu lado é o meu Deus, que jamais me abandone, que está sempre comigo. Mantenha-se, meu irmão, em comunhão com Deus. Nos momentos, glória a Deus, que nós possamos compartilhar com o nosso Senhor as nossas vitórias, para a honra e a glória do nosso Senhor, que se alegra com tudo que nós vamos
nos tornando pessoas melhores, mais felizes, vivendo na prática dos evangelhos do nosso Senhor. E se assim nós vamos nos mantendo fortes, veja a intimidade que nós vamos tendo com o nosso Senhor, para sermos acolhidos, compreendidos, nos momentos de dificuldade, nós sabemos a quem recorrer. Você tem sim uma saída para a sua vida. Não existe nada que você possa considerar que esteja como um ciclo encerrado para os seus dias, para os seus sonhos, na sua vida. Deus pode restaurar exatamente através da sua fé e do seu relacionamento com o nosso Senhor, na sua confiança com o nosso Deus. Então veja que Ezequiel, que é o exemplo de hoje que nós estamos analisando, ele foi um homem chamado para uma missão difícil, não é mesmo? Mas permaneceu fiel. E hoje Deus te chama para que você seja um atalaia, aquele que vigia, que fica atento a si mesmo e a tudo que está acontecendo ao seu redor, aos perigos em relação às coisas deste mundo. Para que você possa professar a verdade no seu coração, na sua consciência, vivendo isso, sendo exemplo e auxiliando, dando livramentos extraordinários a todas aquelas pessoas que você mais ama, confiando em Deus e trazendo vida, um sentido para a vida de todos aqueles que possam estar se sentindo desafiados, perdidos. Nós sabemos o caminho, seguir a Cristo. Nós temos a verdade absoluta através das Escrituras Sagradas de Deus e somente Ele é capaz de dar o sentido real para as nossas vidas e para todas as pessoas que você mais ama. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que Deus tem te chamado, meu irmão, ou você tem visto acontecer ao seu redor? E você talvez tenha se eximido, tenha se recolhido, esteja se sentindo fraco. Saiba, meu irmão, que nessa vida nós precisamos tomar decisões difíceis. Esse é o segredo. Nós precisamos tomar decisões difíceis que, em um primeiro momento, talvez até possa parecer impossível para você na sua condição humana. Mas que se você estiver em comunhão com Deus e colocar Deus à frente de todas estas coisas, nós servimos ao Deus do impossível, ao Deus que restaura, ao Deus que é capaz de dar vida a um vale de ossos secos. Se você, analisando seus dias, a sua história, a sua caminhada, observa que precisa ter algo restaurado na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua família, diante dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, no teu ambiente de trabalho, clame ao Senhor. Hoje, ao poder do nosso Senhor, que é capaz de transformar e restaurar a sua vida. Então, hoje nós estamos muito felizes, meus irmãos, em poder ter esse esclarecimento por parte do Espírito Santo, nosso Senhor, em trazer esta palavra a todos os irmãos. Porque em muitos momentos das nossas vidas, exatamente
nós passamos desapercebidos e as pessoas que estão ao nosso redor também. E não podemos esquecer que o nosso primeiro ministério é o nosso lar. É o seu proceder, a sua convivência com aquelas pessoas que estão por perto. Então, comece a realmente exercer essa vigilância, a observar o que está acontecendo na sua vida ao seu redor. O Senhor chamou Ezequiel para que ele se tornasse um atalaia, o vigilante, que observava os perigos ao redor e avisaria o povo. Mesmo que o povo se negasse, recusasse a ouvi-lo, mas se ele não assim fizesse e atendesse ao chamado do Senhor, é como se as consequências de todas as coisas que não foram ditas pelo bem da vida daqueles que estavam desamparados, muitas vezes em sofrimento, em estado de vulnerabilidade, é como se toda essa responsabilidade estivesse em suas mãos. Não esqueça que você é o maior responsável pela sua vida e por todos aqueles que dependem de você. No dia de hoje nós agradecemos muitíssimo, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de reflexão, estarmos juntos com os nossos irmãos no estudo das Escrituras Sagradas de Deus, a serviço do Reino, a serviço do Eterno, porque nós também queremos cumprir o nosso chamado, como um atalaia, vigilantes, observando o que está acontecendo ao nosso redor, começando dentro da nossa casa, com aqueles que nos são mais próximos, e assim vamos estendendo a nossa vigilância e podendo orientar, de acordo com a autoridade que o Senhor nos alcança, o seu Santo Espírito nas nossas vidas, que nós possamos, meu Deus, cumprir a nossa missão de pais, filhos, esposa, esposo, funcionários, empresários, a nossa missão, onde quer que nós possamos estar, que o Senhor, onde quer que o Senhor tenha nos alcançado competência para que nós estejamos, nós possamos realmente fazer o melhor. Para a tua glória, meu Deus, para a glória do teu nome, que nós possamos viver a prática, na prática, os teus ensinamentos, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que assim seja nas nossas vidas, na sua vida, meu irmão. Receba essa palavra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E coloque-se de pé. Ok? Agradecemos muitíssimo a presença de todos que estão sempre conosco aqui acompanhando a grade da nossa programação aqui na ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, que nós possamos ser um exército de Cristo na terra. Ok, meus queridos? É tempo de preparação. Fique conosco e até a próxima. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção.
Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. Note Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.